Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Gonçalves, estamos aqui mais uma vez agora para tratar das questões de número 11 e 12 de tributos municipais, tá? Nesse projeto que a gente está tendo aí. Já chegamos aí a mais de 20% aí das questões aí desse nosso projeto. Então vamos lá, pessoal. Essas questões de número 11 e número 12 foram colocadas para que vocês possam entender que existem situações onde a própria Constituição dá a possibilidade de se exercer tributações de outras formas além daquelas contidas no capítulo do Sistema Tributário Nacional, lá do artigo 145 ao 162. Tá? Existem outras situações que a Constituição autoriza, algumas situações específicas, tá? E uma delas, tá, que o aluno ele tem que estar antenado, aí você que está prestando prova para concurso, é que vai que caia algo diferente, né? E uma dessas coisas diferentes é em relação ao Fundo de Erradicação da Pobreza, tá? Hoje, a nossa Constituição, na data de hoje, ainda permite, por exemplo, que seja instituído um fundo, permite não, exige, na verdade, dos entes que os entes instituam um fundo de erradicação e combate à pobreza. Tá? Mas onde que está isso? Tá? Essas informações? Essas informações para a constituição desse fundo não estão no capítulo lá do Sistema Tributário Nacional. Tá? Essas informações estão lá nos atos, lá na ADCT, que é os atos das disposições constitucionais transitórias. Tá? E se você for lá agora, falando especificamente dos nossos tributos municipais aqui, especificamente do ISS, se você for lá no artigo 82 da ADCT, parágrafo 2º, se você ler o caput do 82 com o parágrafo 2º, você vai ver que os municípios, além dos outros entes, têm que instituir esse fundo e eles vão, de alguma forma, ter uma fonte de financiamento para esse fundo. E no caso do município, o município pode estabelecer uma alíquota adicional de 0,5% sobre a alíquota do ISS. Tá? E esse foi o tema que foi tratado na primeira questão. Tá? Essa questão, ela contava uma história mais ou menos assim, que um determinado município, para combater uma fome lá que assolava parte da população, instituiu esse fundo, né? E para o financiamento desse fundo, ele criou um adicional de alíquota de 0,5%. Tá? E esse 0,5%, ele sobre a alíquota que já existia uma alíquota de 5%, né? De um serviço não essencial, conforme disposto em lei complementar. Essa lei complementar, na verdade, não tem, mas é o que diz, né, a doutrina, né, os comentaristas aí, as pessoas que trabalham interpretando esse parágrafo 2º, diz que tem que estar discriminado em lei complementar esses serviços que não são essenciais. Mas imaginando na historinha era que existia uma alíquota de 5% para um serviço considerado não essencial e o município poderia, em cima desse serviço, aplicar essa alíquota adicional de 0,5%. Então, com isso, ele passaria a pagar 5,5%. E está valendo, pessoal, porque essa alíquota de 0,5% é uma alíquota adicional. Tá? Seria mais ou menos como o ICMS. Quem já estudou para ICMS sabe que alguns estados adotam uma alíquota para esse fundo de combate à pobreza, uma alíquota de 2%, né? Então, vamos imaginar que eu tenho um produto X, que eu tenho uma alíquota de ICMS de 17%, se for um produto não essencial, por exemplo, tá? Existe um adicional de 2% em cima disso. Então, o que acontece? O contribuinte, ao invés de pagar os 17%, vai pagar os 17% mais 2%. Não tem nada errado disso, que a própria Constituição autoriza. Tá? O artigo 82, parágrafo 1º, se refere ao ICMS, mas o que interessa para a gente é o 82, parágrafo 2º, que diz do município. Tá? E talvez o que algumas pessoas que erraram aí tenham pensado é o seguinte: a alíquota máxima do ISS é 5%, então se ele vai ficar com 5%, que já era,
com mais meio, deu 5,5. Opa, não pode, estar errado. Mas não, a própria Constituição autoriza, tá? Esse adicional, desde que esse adicional seja para esse fundo. Tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira questão lá que foi trabalhado. Vamos jogar essa questão aqui na tela aqui para vocês verificarem. Pronto, pessoal, aqui está a questão, tá? Então, aqui, ó, à luz da Constituição Federal, determinado município, com vistas à diminuição da fome, que assola parte da sua população, institui o Fundo de Erradicação à Pobreza. Para o financiamento desse fundo, o município cria um adicional de alíquota de 0,5% já sobre a alíquota de 5% que já existia ali para esse tributo, para esse serviço não essencial nos termos de lei complementar. Com isso, o prestador de serviço assumirá uma carga fiscal de 5,5%, ou seja, os 5% que já existia, mais o 0,5% desse fundo, tá? A título de ISS, sendo essa nova carga compatível com as diretrizes tributárias definidas para esse imposto. Tá ok, pessoal? Tá compatível, tá bom? Então, essa questão aqui tá correta, tá bom? A outra questão que nós temos aqui se tratava da progressividade extrafiscal do IPTU, tá? Essa progressividade extrafiscal do IPTU, ela está regulada na Constituição, no artigo 182, parágrafo 4º, tá? Onde isso aqui, aqui, essa questão aqui, ó, dos tributos municipais. Então, ela está regulada lá no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal. E lá ele diz que o município ele pode instituir, tá? Desde que não se cumpra aquela função social estabelecida no plano diretor do município, se o imóvel não estiver cumprindo aquela função social, o município pode estabelecer essa alíquota progressiva e existe uma regra, tá? Qual que é a regra? Essa regra, ela está, na verdade, lá no Estatuto das Cidades, tá? No artigo 7º, tá? Existe essa regra aqui que eu vou comentar com vocês. Tá? Qual que é a regra? A regra é o seguinte, aquele imóvel que não cumprir a sua função social de acordo com o estipulado no plano diretor do município, pode ser tributado com as alíquotas progressivas, desde que a evolução máxima de um ano para o outro fique limitado a 2 vezes o ano anterior, tá? E desde que e por 5 anos, no máximo por 5 anos consecutivos, tá? Essa terceira regra, a segunda regra. E essa alíquota pode ser de no máximo 15%. Então, nós temos lá, no primeiro ano, se eu tenho 1%, no segundo ano pode ser no máximo 2%. E é no máximo. Nada impede que, se é 1% no primeiro ano, que seja 1,5% no segundo. Tá? O que a gente tem que observar é o máximo. Como ali nessa questão aqui nós temos aqui, ó, vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui uma ponteiro aqui. O laser aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, ele foi do primeiro ano, ou ele foi de 1%, né, no primeiro ano, para 2%, respeitou o limite aqui, que é o dobro do ano anterior. No terceiro ano, respeitou o dobro, que é o dobro do ano anterior. No quarto ano, poderia ser até 8%, mas foi 7,5%, não tem problema nenhum. No quinto ano, respeitou o dobro, 15%, e parou. Esse é o limite, 15%. E o que a questão pedia? A evolução das alíquotas acima não é válida, pois o limite máximo é de 10%, a fim de se observar o princípio constitucional do não confisco. Isso aqui foi colocado não confisco para realmente confundir, tá, o pessoal, porque realmente existe o não confisco, existem vários julgados aí do STF sobre a questão de confisco, mas dessa parte aqui não fala nada, tá? Então isso aqui foi uma invenção aqui do examinador. Então essa questão, na verdade, está errado, por quê? Porque esse limite aqui, ele é 15%. E a evolução, né, tá errado também, por quê? A evolução das alíquotas acima, ela é válida sim. Então, esse não aqui tornou também a questão errada, tá bom? Então, essa daqui é errado. Aí, se vocês quiserem observar aí, esse é o dispositivo que eu comentei com vocês, tá? Artigo 102, parágrafo 4º. Aí, o inciso 2º, ele fala que a propriedade
territorial urbana, né? Dentre essas ações aí para cumprir a função social, uma das ações que o município pode usar é a utilização dessa alíquota progressiva no tempo. Já a regrinha que eu passei do dobro, né, dos 5 anos e do máximo de 15%, está lá no Estatuto das Cidades, que é a Lei 10.257, o artigo 7º está aqui, né? O município procederá à aplicação do imposto sobre a propriedade territorial progressiva no tempo, tá? Majorando as alíquotas, né, pelo prazo de 5 anos consecutivos. Então, esse é o prazo máximo. E o valor da alíquota a ser aplicado a cada ano será fixado na lei, a que se refere o artigo 5º, tá, tem algumas regras ali, e não excederá 2 vezes o valor, tá? Não excederá 2 vezes o valor referente ao ano anterior, que foi aquilo que a gente comentou, respeitado a alíquota máxima de 15%. Tá bom, pessoal? Essas aí foram as questões aí. Quem gostou, compartilha, curta o vídeo, ajuda a gente a crescer aí. A gente está começando a desenvolver o canal aí, estamos aprendendo algumas coisas aqui também, né, da parte tecnológica aqui. E vamos aí, pessoal, compartilhe. Vou deixar aqui embaixo também que essas questões estão sendo postadas durante o dia, no canal do Instagram e do Telegram, Tributário para Concurso. Tá bom, pessoal? Valeu demais aí, abraço para vocês aí e curtem aí nossas mídias sociais, curtam aí nossas mídias sociais. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.